Olá pessoal, eu sou o George. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre teoria do valor, o primeiro capítulo do Capital, para esclarecer de vez por todas aí, todas as dúvidas que a gente tem com relação ao trabalho, à produção e como é gerado o valor de fato na nossa sociedade. E isso é fundamental porque através desse entendimento, desse mecanismo, a gente consegue entender como funciona o sistema que nós vivemos atualmente, que é o sistema capitalista, tá? Bem como conseguir chegar num nível de entendimento para teorizar um sistema novo, que eu já suponho aqui que seja o socialismo ou até o comunismo, como a gente prefira bem chamar. Tá? A primeira coisa que a gente tem que falar sobre é o que é o cargo-chefe do nosso sistema e da sociedade humana, que determina todas as ações entre humanos, E essa coisa fundamental é a mercadoria, tá? Por quê? Porque a mercadoria, ela é o produto material da interação do homem com a natureza. Então, assim, o ser humano, há milhares de anos atrás, evoluiu e surgiu de um hominídeo, E esse hominídeo, ele inicialmente ali constituiu famílias, e as famílias começaram a interagir com a natureza de maneira um pouco mais avançada do que os outros animais. Todos os animais, de certo modo, interagem com a natureza, mas o ser humano ele começou a interagir com a natureza de uma maneira mais sofisticada, digamos assim, de maneira a modificar a natureza de uma forma mais complexa. Inicialmente, o ser humano ele começou a produzir os bens de necessidade. Então ele começou a extrair da natureza comida, água, vestimenta e coisas do tipo. Na comunidade familiar, tudo que era produzido na comunidade familiar era dividido entre os seus membros. Só que, como todos sabem, a natureza, o ser humano, a sociedade começou a ficar cada vez mais complexa e a crescer. Surgiu daí então a divisão social do trabalho. O que é isso? A divisão social do trabalho é aquela coisa no qual cada um na sociedade vai produzir e se especializar num determinado tipo de mercadoria, certo? Bem, daí a gente já começa a entender que a sociedade ela é basicamente uma grande coleção de mercadorias, Se você olhar ao seu redor, você vai ver que tudo que tem ao seu redor, que foi construído pelo ser humano, foi algum dia uma mercadoria em algum nível, E sendo assim, a gente vai entender então que o que dá valor às coisas é o trabalho humano, O trabalho humano modificando a natureza. No momento que o trabalho humano modifica a natureza, esse trabalho humano ele dá valor a essa coisa que ele extraiu e modificou da natureza, tá? O primeiro valor que um objeto tem, que uma mercadoria tem, é o que a gente chama de valor de uso, O que é o valor de uso? É o valor de uso que a mercadoria tem para suprir as necessidades humanas. Por exemplo, o açúcar. O açúcar tem um valor de uso que é adoçar. A madeira tem um valor de uso que é modelar. O tijolo, vem do barro, tem um valor de uso que é construir. E assim sucessivamente. O trabalho, ele modifica a natureza, dando um valor de uso para a mercadoria, mas ele também modifica a natureza dando um outro tipo de valor. Porque, como eu disse, essa complexidade que a sociedade adotou deu também às mercadorias uma nova propriedade. Essa propriedade é chamada de valor de troca, ou seja, nem toda a mercadoria que o ser humano começou a produzir através do trabalho foi para o seu uso pessoal, Ele começou a produzir também para trocar com outras pessoas, porque, como eu disse, a sociedade tinha uma divisão, começou a ter divisão de trabalho, e eu, obviamente, não sou capaz de produzir tudo que eu necessito, Então eu tenho que trocar o que eu produzo com a mercadoria de outros que produzem algo que tem valor de uso para mim, Então eu comecei a produzir também mercadorias que têm um valor que já não é mais de uso, que é de troca. Então a mercadoria ela tem dois valores ali intrínsecos, o de uso e o de troca. O trabalho, então, desse modo, também vai ter um duplo caráter, Por quê? Porque eu posso produzir uma mercadoria
E o meu trabalho ele pode ser um trabalho útil, ou seja, ele vai transformar esse bem da natureza em algo útil, mas o meu trabalho ele também tem um caráter abstrato. O que é esse caráter abstrato? É a forma de eu trabalhar em cima dessa mercadoria de modo a modificar ela em uma coisa ou em outra, certo? Por exemplo, quando alguém extrai madeira da natureza, ele está aplicando trabalho na natureza, está cortando a árvore, está, tirando as tiras, fazendo as tábuas e tudo mais. Isso nada mais é do que trabalho humano, força muscular, certo? Suor, energia humana. Mas ele também pode aplicar essa energia, esse trabalho humano, de tal forma a produzir uma coisa totalmente diferente. Como, por exemplo, o tijolo, né? O ser humano, quando vai lá, pega o barro e gasta sua energia no tijolo, ele também está gastando força muscular, energia muscular, força humana. O que diferencia o produto final tijolo e madeira móvel, né, trabalhado, é um trabalho que a gente chama de abstrato, né? É uma abstração ali na forma de trabalhar que produz mercadorias de formas diferentes, formas distintas. O valor de troca ele é o mais fundamental para entender uma coisa básica que surgiu na humanidade que se chama comércio, né? Nós, a partir do valor de troca, começamos a comercializar as mercadorias, começamos a trocar uma mercadoria pela outra, certo? E essa dinâmica de troca de uma mercadoria pela outra ela acabou originando uma certa dificuldade de fazer com que o fluxo de mercadorias ocorresse de uma forma mais dinâmica, né? Foi daí então que começou a surgir a noção de valor universal, né? Ou seja, o que é o valor universal? É uma mercadoria que teria o valor de troca da mesma quantidade de outra mercadoria. Pois suponha que eu tenho um tijolo, né? E eu quero trocar por madeira. Se os dois são fruto do trabalho, né? Como é que eu posso mensurar quanto de tijolo eu tenho que trocar por quanto de madeira? A única forma de fazer isso é igualando eles pela coisa em comum que eles têm, que é o trabalho humano aplicado neles. E aí a única coisa que mensura trabalho humano é tempo de trabalho. E é por isso que o tempo de trabalho socialmente aplicado para produzir determinada mercadoria é o que gera o valor de troca dessa mercadoria. Então é aceitável socialmente que, por exemplo, se eu demoro 1 hora para produzir um tijolo, né, ou a coletividade demora em média 1 hora para produzir um tijolo, seja aceitável trocar pela mesma quantidade de madeira que o trabalho médio da coletividade demora para produzir de madeira. Dito isso, começou a surgir então uma noção de mercadoria com valor universal, como eu já disse, né? Essa mercadoria de valor universal, ela seria uma mercadoria que facilitaria essa troca sem que nós precisássemos a todo momento ficar mensurando o quanto de valor de trabalho foi empregado em cada mercadoria. Porque, afinal de contas, são milhares de mercadorias que estão rodando e circulando pelo comércio, tá? Por força do hábito e da história, né, o ouro ele acabou tomando essa posição. Ou seja, o ouro ele acabou sendo a mercadoria de valor universal. Por diversos fatores, né? Primeiro, porque ele é um metal que exige trabalho para ser extraído. Segundo, porque ele é um metal que não tem uma quantidade muito grande na natureza. Terceiro, o ouro ele tem, né, uma aparência que gera uma certa ideia de riqueza, né, de poder. Ele é brilhante, amarelo, dourado. Então, por todas essas características e por uma série de características históricas, né, que vem desde a antiguidade, passando pelo Império Romano, pelo feudalismo, o ouro acabou assumindo o valor de mercadoria de troca universal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano já não queria mais usar, né, o escambo direto como um modo de troca. Por quê? Porque pensa, né, é difícil eu ter que carregar 500 toneladas de madeira para levar lá para o cara que produz leite ou carne, né, e ter que trazer de volta tal quantidade de carne. Sem contar que muitas mercadorias elas não têm valor fracionado, né? Então, tu só compra um boi pelo boi inteiro. Não tem como tu cortar a perna do boi sem fazer o boi morrer. Então, o ouro podia ser fracionado. E foi por isso que ele adotou, então, o caráter de mercadoria universal como valor de troca universal.
Posteriormente, pessoal, surgiu uma noção que passou a ser, né, mais útil do que o uso do ouro, que é a noção da moeda, né? Então, assim, ó, o ouro também é uma mercadoria e também tem peso. Então, fica também difícil carregar ouro e levar ouro para fazer as trocas. Foi aí que surgiu a figura da moeda. O que é a moeda? Seja ela papel, ou moedinha, ou um título assinado, né? A forma tecnológica dela não importa. O que importa é que ela significava uma certa quantidade de ouro, né? Porque afinal de contas é mais fácil levar um papel, uma moedinha, ou uma coisa que significa certa quantidade de ouro do que a quantidade de ouro propriamente dito. Foi aí que surgiu então os bancos, né? Os entesouradores, né? E com isso surgiu então o papel da moeda no sistema econômico, tá? A moeda passou, né, depois de muito tempo, para o domínio dos governos, né? Principalmente ali com o governo romano, né? E na China com o governo imperial antigo. Eles tiveram o monopólio da emissão de papel moeda. Eles também perceberam que, devido à circulação de mercadorias não ser diretamente refletida na quantidade de ouro que você tem que ter estocado para fazer a circulação de mercadorias, eles poderiam guardar apenas uma quantidade limitada de ouro que refletisse essa quantidade de papel que circula na sociedade para que torne o fluxo de mercadorias mais dinâmico. Devido a todo esse processo do trabalho humano aplicado na mercadoria e da complexidade que as mercadorias adquiriram, sendo de modo que, no geral, todas as mercadorias passam por vários processos e vários tipos diferentes de trabalho humano, né? Surgiu na sociedade moderna a ideia do fetiche da mercadoria. O que é o fetiche da mercadoria? É quando você não enxerga uma mercadoria como fruto do trabalho humano, mas sim como um objeto que dá poderes sobrenaturais quando você o possui, certo? Você fetichiza aquilo como algo que não é algo fruto do trabalho. Você enxerga ele de N maneiras, né? Como dinheiro, como algo que se você possuir, você se torna mais bonito, etc. Tudo menos algo que foi produzido pelo trabalho humano de outrem, que você desconhece como funciona e como foi feito, e justamente por isso você acaba fantasiando algo naquele objeto que ele não é. Bom, e por último, eu queria falar da mais-valia. A gente viu que toda mercadoria é fruto do trabalho humano, e o que dá valor a uma mercadoria, seja o valor de uso ou valor de troca, é o trabalho humano. Sendo assim, se o ser humano tem acesso à propriedade, ou seja, acesso aos meios naturais e aos recursos naturais para aplicar o seu trabalho e produzir mercadorias de modo a comercializar essas mercadorias por outras mercadorias, ele não necessita de nenhuma outra coisa na sua vida para sobreviver, né? Ou para criar riqueza na sua vida. O que o sistema capitalista faz é colocar um intermediário nesse sistema de trocas. Esse intermediário, ele é o que a gente chama de burguesia. A burguesia foi, né, um grupo de pessoas que surgiu ali em meados da Idade Média. Esse grupo de pessoas, eles agiam como atravessadores das mercadorias entre o feudo, né, o produtor do feudo, que é o camponês, e os burgos, que eram onde o comércio era efetivamente feito ao redor dos castelos, né? Óbvio que essa dinâmica é muito mais complexa que isso, porque o mundo era muito mais do que isso, mas vamos deixar isso de lado por enquanto e vamos entender a dinâmica da mais-valia, que ela funciona mais ou menos assim. Se eu produzo 10 tijolos com a minha força de trabalho, né, e eu vendo esses 10 tijolos, eu tenho um valor, né, dos 10 tijolos no comércio. Se cada tijolo valer 10 reais, eu vou ter 100 reais dos tijolos que eu produzi. Mas no sistema capitalista não funciona assim. Funciona como? Devido a todo o processo histórico que deu, né, a uma classe social o poder sobre a propriedade privada, ou seja, eles determinaram que partes da terra e das fábricas e de tudo que foi produzido na sociedade hoje em dia são propriedades privadas, ou seja, eles têm a posse disso,
e alguém que produz dentro dessa terra só pode produzir sobre o aval deles e sobre o poder deles. Então, se você produz tijolo na sociedade atual, você só pode produzir dentro de uma propriedade privada, certo? Se eu produzo tijolo dentro de uma propriedade privada, eu produzo os 10 tijolos que eu falei, esses tijolos, segundo essa dinâmica, eles não são meus. Eu produzo os 10 tijolos e entrego para o dono da propriedade privada, certo? O dono da propriedade privada pega esses 10 tijolos e vende no mercado esses 10 tijolos. Quando ele vende esses 10 tijolos no mercado, ele ganha R$100, porque cada tijolo vale R$10, como eu disse. Só que ele não devolve o valor dos R$100 para mim de volta. O que é que ele faz? Ele me paga um salário, né? E aí eu me torno um proletário. Óbvio que esse salário não é o mesmo valor que eu produzi. É bem menor do que o valor que eu produzi. Vamos supor que ele devolve para você de salário R$10, ou seja, 10% do que você produziu. Os outros 90% é o lucro dele e é o que a gente chama de mais-valia. Óbvio que esse sistema a gente considera como injusto, porque ele pressupõe um direito sobre uma propriedade que foi adquirida historicamente através de guerras, roubo, opressão, toda a história do mundo que a gente já conhece, que é o que é hoje em dia o sistema capitalista. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí como funciona a dinâmica do valor e a gente pode falar mais um pouco sobre a história, né, que justifica a propriedade privada não ser algo legal ou moralmente aceitável. Beleza? É isso aí, até mais.